Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos dar início, continuação às nossas aulas, de história. Vamos iniciar hoje falando sobre as grandes navegações, Vamos falar sobre as grandes navegações. Para começar a nossa aula, vocês já sabem, sentar num lugarzinho calmo, tranquilo, arejado, em silêncio. Peguem o material de vocês, lápis, borracha, caderno, se precisar fazer alguma anotação, todo o material necessário. Vamos hoje, a nossa matéria é História, e falar das grandes navegações. Que foram essas grandes navegações, Quem foi que motivou, por que foram motivadas? As grandes navegações foram motivadas por associação de interesse, Interesse entre quem, tia? Entre reis, a burguesia e a Igreja Católica. Essas navegações, elas se reuniu, Quem deu início a essas navegações foram Portugal. Por que, tia, que Portugal foi o primeiro país a iniciar? Porque eles tinham mais condições, tanto financeira como geográfica, para poder iniciar essa viagem marítima. Os portugueses deram início a essas viagens, contornando o oeste da África, quer dizer que eles estavam atrás de riquezas na África. Essa aqui foi a trajetória que eles fizeram, Passaram por Lisboa, por Porto Seguro, foram para vários lugares. Um dos navegadores que se destacou muito nessa viagem foi esse aqui, Vasco da Gama. Tia, e quem é, tia, Vasco da Gama? O que foi que ele fez? Qual era a importância dele? Vamos ver agora. Vasco da Gama foi um navegador e explorador português na era dos descobrimentos. Então, eles saíram, viajando nas águas, nos rios, atrás de descobrir novas terras, novas riquezas, novas coisas de interesse deles. Destacou-se por ter sido o comandante dos primeiros navios a navegar na Europa à Índia. Então, eles fizeram uma viagem longa, atrás de descobrir novas terras. Na mais longa viagem oceânica até então realizada, superior a uma volta completa ao mundo, no fim da vida, foi por um breve período. Então, ele, quando estava já perto de morrer, de falecer, ele foi vice-rei da Índia. Ele foi um dos grandes navegadores, explorador português e foi vice-rei também da Índia. Outro que se destacou nessa viagem foi Bartolomeu Dias. E aí, quem foi Bartolomeu Dias? Foi também um grande navegador português, Ele ficou conhecido, ficou famoso por ter sido o primeiro europeu a navegar para além do extremo sul da África, contornando o Cabo da Boa Esperança e chegando ao Oceano Índico, a partir do Atlântico, abrindo caminho marítimo para a Índia. Então, ele era um navegador também português muito famoso, que viajou pelos mares aí do mundo até chegar na Índia também. E outro muito conhecido, que também fez parte dessa frota de navegadores, foi Pedro Álvares Cabral. E aí, quem foi Pedro Álvares Cabral? Foi um fidalgo, comandante militar, navegador e explorador português, creditado como descobridor. Então, quando a gente diz assim, quem foi que descobriu o Brasil? Aí, o pessoal diz Pedro Álvares Cabral, Aí, realizou significativa exploração da costa nordeste da América do Sul, reivindicando para Portugal. Então, Pedro Álvares Cabral também foi um grande navegador que participou dessa rota aqui, onde os três, Vasco da Gama, Bartolomeu Dias e Pedro Álvares Cabral, navegaram querendo descobrir novas riquezas, novas terras. Outro também que se destacou, Cristóvão Colombo, que vocês viram na aula anterior. E quem foi Cristóvão Colombo? Também um navegador, explorador,
responsável por liderar a frota que alcançou o continente americano, né, sob as ordens dos reis católicos da Espanha, no chamado descobrimento da América. Por isso, quem descobriu a América, aí o povo diz, Cristóvão Colombo, né, empreendeu a sua viagem através do Oceano Atlântico com o objetivo de atingir a Índia. Por quê? Porque nas Índias tinham as riquezas que eles queriam para eles, né? Tendo na realidade descoberto as ilhas das Caraíbas e mais tarde a costa do Golfo no México, né? E nessa descoberta, nessas disputas todas de terra, né, entre Portugal e Espanha, que foi que aconteceu? Aconteceu, né, o Tratado de Tordesilhas. E o que é esse Tratado de Tordesilhas? São linhas imaginárias que divide, né, as terras entre Portugal e Espanha. O tratado foi assinado no dia 7 de julho de 1494, determinado por uma linha. O que é? Essa linha imaginária, ela divide os lugares, ela divide a parte da Espanha e a parte de Portugal, que nem vocês estão vendo aqui na figura. Essa parte verde aqui é a parte da Espanha, né, que pertence à área espanhola, e essa parte amarela, ela pertence a Portugal. Então, esse Tratado de Tordesilhas foi essa divisão, tá dividido aí por uma linhazinha vermelha, né, que dividiu as terras entre os dois países, Espanha e Portugal. O Tratado de Tordesilhas foi essa divisão de terras por uma linha imaginária, onde cada um ficou com um lado de uma terra. Né? Vamos aqui para a nossa atividade de fixação. Quem eram os grandes interessados pelas navegações, né? E aí a gente falou nesse instante quem era. Porque nos séculos XV e XVI era uma tarefa muito arriscada navegar nos mares desconhecidos. Eles não conheciam os mares, né? Para eles, ali debaixo daquelas águas tinham monstros. Então, para eles era complicado, eles tinham medo do que poderia acontecer, do que poderiam ver durante essa viagem. E aí você vai olhar, pesquisar no livro, por que era uma tarefa tão arriscada para eles, viajar nesse mundo, nesses mares desconhecidos. Quem financiava as principais viagens de Portugal? Aí vocês vão pesquisar no livrinho de vocês. Qual país reuniu as melhores condições geográficas, né, e econômicas para começar as navegações? Teve um país que era melhor economicamente, que era menor geograficamente, então ele se deu início, como ele tinha mais condições, então ele deu início a essa grande navegação. E nessas navegações foram descobertas várias terras, que uma dessas terras foi o quê? Dividida, né, entre Portugal e Espanha, sendo assim chamado o quê? O Tratado de Tordesilhas. Tia, terminei de fazer a tarefa do vídeo. Ótimo. Agora você vai fazer a tarefa do seu livro de história. Tia, meu livro de história, quais são as páginas? Página 100 a página 105. Livro de história, página 100 a 105. Terminou de fazer a atividade do vídeo, terminou de fazer a atividade do livro, você vai fazer a atividade de reforço, para reforçar aquilo que você aprendeu. Vocês vão sentar num lugarzinho tranquilo, vão ler as páginas do livro de vocês, que tem a explicação. Esses minutinhos gravados são resumo para que vocês possam clarear a mente, os pensamentos de vocês, para que vocês possam ler aqui no livro e entender. Juntar o que tem no vídeo com o que tem no livro, entender o assunto e responder as perguntas. Tá certo? Não esqueçam, a tarefa do vídeo, a tarefa do livro e a atividade de reforço. Qualquer dúvida que vocês tiverem, voltem o vídeo. Não esqueçam de curtir lá o vídeo do 4º ano com a tia Daniele, né? Façam as tarefas. Tá querendo rever novamente? Volta o vídeo, vai no site da escola www.escolapequenospassos.com.br ou então vai lá na nossa agenda eletrônica e vê todo o conteúdo, as páginas, tudo que está lá bem explicadinho para que vocês entendam melhor, tá certo?
Não esqueçam de ler o conteúdo do livro também, muito importante, tá certo? Grande beijo, bons estudos, façam as tarefinhas que vocês lendo e relendo vão fazer sozinhas e vai dar tudo certo, tá bom? Beijo, tia Daniele, e até a próxima aula.